houve uma mudança que agora a quarta dose também já está disponível para quem tem 70 anos ou mais, é isso? É isso mesmo. Então, a gente iniciou, né, com os de 80 anos ou mais para a quarta dose, agora 70 anos ou mais, e na semana que vem a gente inicia 60 anos ou mais. Então, todos os idosos aí vão poder receber a quarta dose, desde que tenham 4 meses de intervalo da terceira dose. Nos boletins, nos balanços, há sempre aquela informação de que, infelizmente, não são todos que estão comparecendo para receber esse segundo reforço, já a quarta dose da vacina. Qual que é a importância, Fabíola, da pessoa comparecer ao posto, do idoso estar devidamente imunizado? Infelizmente, as pessoas ainda têm uma falsa sensação de que não é necessário tantos reforços, né, contra a Covid. A gente tem que lembrar que é uma doença nova e que muitas pessoas ainda não estão imunizadas adequadamente. Então, essas doses de reforço, elas são necessárias principalmente para combater a questão das mutações do vírus, né, e das reinfecções também. A gente tem que lembrar que o idoso, por si só, por conta da sua idade, do seu sistema imunológico, ele tem uma dificuldade em relação às outras pessoas de fazer essa resposta imunológica. Ou seja, né, o efeito que a vacina tem no meu corpo, que tenho 30 anos, é diferente do efeito que ela tem num idoso de 60 e num idoso de 80, 90 anos. E é por isso que a gente viu algumas internações e até óbitos em idosos vacinados. Isso vale para qualquer doença, né? Então, a própria gripe, a própria influenza que a gente vacina anualmente, se a gente fosse olhar, né, de uma forma mais direta, a gente teria que fazer a cada 6 meses. Mas como o vírus ele não fica circulando durante todo o tempo, a gente consegue fazer essa campanha anual, que provavelmente vai ser o que vai acontecer daqui para frente com a Covid. Mas nesse momento é importante que os idosos recebam sim esses reforços, né? Porque a hora que começa a ter a queda da resposta imunológica, a gente vem, faz o reforço e essa resposta imunológica aumenta e deixa esse idoso mais protegido. Às vezes tem aquela falsa sensação, né? Ah, eu já tomei a primeira, a segunda, até já tomei a terceira dose, o primeiro reforço, mas há uma queda nessa proteção. Eu brinco sempre e eu peço para as pessoas, né, quando elas questionam, pegar a carteirinha de vacinação das crianças, dos filhos, né, e dar uma olhada. Se a gente olhar, por exemplo, poliomielite, eu contei, na minha carteirinha eu tomei mais de 15 vezes a vacina contra poliomielite. Por quê? Porque naquela época era necessário tantas doses, porque a gente precisava, né, erradicar aí a doença, controlar a doença. E é mais ou menos isso que a gente vê hoje. Então, nesse início de campanha, nesse início de vacinação, mais doses serão necessárias. E depois, na hora que tudo estiver mais controlado, com certeza a gente vai conseguir fazer aí um período mais tranquilo, campanhas anuais, né? Como hoje é da influenza. Então, são fases. Então, nessa fase é importante que a população tenha consciência da importância da primeira, da segunda e das doses de reforço. Então já está liberado para quem tem 70 anos ou mais e semana que vem, 60 anos ou mais, as pessoas já podem comparecer ao posto. É isso mesmo. Lembrando que a gente tá com um ponto fixo lá na Igreja Boa Morte, né? Que fica na Rua 10, entre as avenidas 7 e 9. Esse ponto fixo, ele funciona de segunda e sexta, das 8 às 4. E de terça, quarta e quinta, sempre das 8 às 19 horas, para atender aquela população que não consegue ir durante o dia. E hoje, né, Carla, a gente vê que a população que mais falta para a segunda dose, para a dose de reforço, é a população mais jovem. Então, a gente vem aqui falar, né, dar o recadinho da quarta dose para os idosos, mas a gente também tem que dar um puxão de orelha nos mais jovens. Então, os adolescentes não voltaram para a segunda dose, as crianças estão faltando para a segunda dose, né? E os jovens aí, de 19 a 25, 30 anos, são a maioria que faltaram para a dose de reforço, a terceira dose. Então, fica aí o meu puxão de orelha. Para os jovens. O recado. A gente não tem que se preocupar só com os idosos, né? Todas as vidas importam e a gente precisa que todos estejam devidamente imunizados. Tivemos, infelizmente, né, Fabíola, casos de complicações e chegando até óbito em pessoas mais jovens também. Ninguém sabe como vai ser a Covid no organismo, então é importante estar protegido.
Exatamente. A gente tem os casos de Covid longa, né, que a gente fala, que é quando a Covid ela não leva a um desfecho desfavorável, por exemplo, óbito, internação, mas ela causa efeitos a longo prazo, né? Então, dificuldade de memória, dificuldades respiratórias. Então, isso já está sendo muito estudado, já vem sendo falado. Então, a gente não pode pensar que, eu tive Covid, foi só uma gripezinha e fiquei bem. A gente ainda não sabe, é uma doença nova, os estudos aí estão avançando cada vez mais, mas a gente ainda tem muito que aprender com ela, né? Então, independente se é criança, se é adulto, se é idoso, precisa estar imunizado. A gente teve crianças que foram a óbito, né? A gente teve idosos, adultos, então é uma doença que atinge todo mundo, então todo mundo tem que estar imunizado. Você falou a respeito das crianças, foi superada já aquela fase de resistência inicial? Agora vocês estão realizando também a vacinação diretamente nas escolas para facilitar esse acesso. Como é que tem sido no público infantil? As crianças, a gente sentiu uma resistência maior por parte dos pais, né? Muitas mães me procuram até no Instagram, nas redes sociais, e elas falam, olha, eu queria muito fazer a vacina, mas o meu marido não quer. Então, a gente percebe que tem uma resistência até dentro da própria família, né? Um concorda, o outro não, e aí fica aquele embate, né? Porque quando a gente toma vacina, é uma responsabilidade nossa, né? Então, se alguma coisa, não só a vacina, né? Medicamento, enfim, qualquer decisão de saúde, quando é com a gente é responsável. A partir do momento que a gente decide por outra vida, gera um anseio, né? Poxa, como vai ser? E se acontecer alguma coisa? E a gente entende, respeita e acolhe esses pais, né? Mas, por outro lado, a gente precisa também esclarecer que essa história de que a vacina foi produzida muito rápido, isso, aquilo... Essas mentiras, essas fake news, elas precisam ser, né, desmistificadas. Então, não é que a vacina foi produzida muito rápido, é que bilhões foram investidos na produção dessa vacina. Outro detalhe importante, né? Quando a gente fala de outras doenças, vou dar dois exemplos. Por exemplo, dengue e HIV, que são vacinas que estão sendo estudadas. A gente tem dengue e HIV na mesma proporção que a gente teve o Covid em questão de contaminação? Então, como a gente avalia os resultados, né? Então, a vacina do Covid, ela foi produzida rapidamente porque a gente teve condição para isso, tanto financeira quanto pessoas adoecendo pela doença e a gente conseguindo comprovar na prática os resultados de eficácia da vacina, né? Alguns eventos adversos foram relatados, mas foram raros, bem raros, e foram com resolução boa, né? Não houveram óbitos por evento adverso à vacinação contra a Covid. Paralelo a isso, contra a doença, sim. Nós tivemos crianças que evoluíram a óbito, né? O risco da Covid é muito maior. Exatamente. Né? Toda vez que a gente fala em vacina, em medicação ou qualquer outro procedimento médico, vamos pensar numa cirurgia, né? Então, existe o risco e existe o benefício. Então, a gente coloca sempre na balança e avalia. Poxa, existe o risco, mas existe também o risco de eu não fazer nada e adoecer e ficar grave. Então, é muito importante que os pais tenham essa consciência. A gente sentiu, sim, uma resistência, mas a gente percebe também que essa resistência, ela vem diminuindo, né? A gente fez uma ação muito bacana em parceria com a Secretaria de Educação. Então, a gente foi até as escolas, percorremos aí a cidade toda, vacinamos as crianças com a primeira dose, depois nós retornamos, vacinamos com a segunda dose e, paralelo a isso, a gente manteve o ponto fixo lá na Boa Morte. E agora, com essa vacinação itinerante indo para os bairros, a gente espera também alcançar aí uma parte grande da população infantil para essa vacinação. É uma situação complicada, mas é importante que os pais busquem fontes confiáveis na hora de tomar essa decisão, né? Tem muita informação rolando por rede social, muita fake news ainda, infelizmente, relacionada à vacina, Covid. Então, tem dúvida, procura o pediatra, procura alguém da área para poder se informar corretamente, né, Fabíola? É isso, eu acho que tem que procurar profissional de saúde. A gente vive um momento, eu acho que eu não posso deixar de falar isso aqui, né? O meu papel como profissional de saúde é esclarecer que
Quem fala sobre saúde, quem entende de saúde, quem pesquisa saúde, são os profissionais, são os cientistas, né? Então, eu acho que a gente vive um momento onde algumas outras questões estão sendo misturadas a isso. Então, política, religião, né? A gente tem que saber, a gente tem que ter o discernimento de separar as coisas, né? Então, tudo bem a sua opção política, tudo bem a sua religião, mas num momento de doença, de saúde, a gente tem que procurar quem? Os profissionais de saúde, os cientistas, né? Então, a gente precisa deixar essas questões de lado e pensar com carinho na nossa saúde, realmente. E é aquilo que a gente sempre fala quando a gente fala de vacina, né? Não é uma decisão somente individual, é também uma decisão coletiva, né? Então, é muito importante que tudo isso venha no pensamento dos pais, enfim, das pessoas, quando forem decidir tomar ou não uma vacina. Nós estamos conversando com a Fabíola Lourenço, a Fabíola que é chefe de seção de imunização da Fundação de Saúde, sobre as duas vacinações, a Covid e a gripe. No caso da quarta dose da Covid, você acredita que o público adulto com menos de 60 anos vai ser vacinado também neste momento ou deve parar na faixa dos 60 para mais? Olha, foram raríssimos os casos de adultos vacinados, hospitalizados ou com piora da doença, né? Então, realmente, o foco da quarta dose é para os idosos, porque foram eles que, apesar de às vezes ter 3 doses de vacina, acabaram adoecendo de uma forma um pouco mais grave. Não quer dizer que a gente não vá ter a quarta dose para os adultos, para a demais população. Mas não sei se vai ser dessa mesma forma ou se vai ser um novo ciclo de campanha, porque aí alguns já vão dar, né, 1 ano, enfim. A gente ainda não sabe como vai ser, tudo depende dos dados, né? Então, hoje a gente está, por exemplo, com 7 pessoas hospitalizadas por Covid. Então, os números, eles vêm baixando. Então, são decisões, é o que eu falo sempre desde o começo, é uma campanha muito dinâmica. O que a gente viu hoje, amanhã já pode mudar. Então, a gente precisa aguardar mesmo, não dá para falar que sim ou que não é impossível de acontecer. Mas, por enquanto, o foco realmente são as pessoas com 60 anos ou mais.